nós temos ele, o Jeffrey Chiquini. O filho dele tá no superchat aqui, já mandou um superchat, o Jefferson Chiquini. É o filho do Jefferson, filho do Jeff. Tudo bom? Grande Marcão, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, Como Marco? É que você tá? Tô bem, tô com uma rinite braba hoje. Você tem que se blindar, cara. Você tem que andar com sal grosso no bolso, com um crucifixo, com um terço na mão. Você tem que se blindar, bichão. Porque eu quero saber... Aí, ó. Eu quero saber em primeira mão com você sobre a viralização da sua participação na sustentação oral dos intitulados aí Kits Pretos e saber também algum bastidor. Eu fiquei sabendo que parece que até a água você não podia tomar. Tem uma história dessa com relação à sua água, Jeffrey? Primeiramente, bom dia, né? Bom Eduardo, dia. Marco, Adriano, prazer imenso estar aqui. Me sinto em casa aqui, Marcão, esse chat maravilhoso. Então, eu fiquei surpreso com a divulgação, fiquei lisonjeado, mas a gente não fez mais que obrigação, né? A gente não fez mais que o nosso trabalho do dia a dia. É que a gente está sempre aqui, o Jeffrey cidadão, sem a beca, mas lá é nosso trabalho, aquele é meu dia a dia, né, Marco? Eu sou advogado, vivo da advocacia, e aquele é o nosso dia a dia. E eu sempre digo, o advogado tem que dizer o que tem que ser dito. Eu falo para os meus alunos, não há hierarquia entre o advogado, entre o juiz e entre o promotor. O que deve existir é respeito. Mas o advogado, Marco, diferente do que as pessoas acham, advogado é porta de cadeia, defende criminoso. O advogado é o único ator da justiça, do sistema de justiça, que não é agente público. É o único ator do sistema de justiça que está mais próximo do cidadão comum e da sociedade. É o escudo da sociedade contra o Estado. Quando o Estado quer se tornar um leviatã e se voltar contra o povo, é dever do advogado se portar como escudo e exigir que a lei seja aplicada. E foi exatamente isso que fizemos. É a nossa missão de vida, é o nosso compromisso. E a advocacia, Marco, você é advogado, né? Você sabe muito bem isso, é importante, eu digo isso para as pessoas saberem. Ali não é o Jeffrey, né, falando. Ali é um cliente que colocou a vida nas minhas mãos. Então você tem uma pessoa que colocou a vida nas suas mãos. Isso é muito sério. Eu não posso brincar com a vida de uma pessoa. Então é muito sério aquele momento. Você é a voz de um injustiçado. E agora o Brasil sabe que tem um injustiçado preso, um cara extremamente preparado, que doou sua vida para o Brasil e está sendo injustiçado por um Estado carrasco totalitário. Mas sobre a sua pergunta da água, eu fiquei surpreso com a história da água. O que acontece? Toda vez eu levo a minha aguinha, eu sempre tô com a minha garrafinha. Porque uma vez, Marco, eu fui num fórum e eu tava com um grupo de advogados amigos. E eu não tomei a água do bebedouro. E uma advogada que tava com a gente, só ela tomou água do bebedouro. Eu falei, eu não gosto de tomar água de bebedouro, eu não confio. Ela pegou uma bactéria e quase morreu, foi pra UTI. Perdeu mais de 10 quilos daquele troço. Então eu fiquei traumatizado daquilo, porque eu quase tomei a água. Né? Então eu ando sempre com a minha garrafa porque eu não quero pegar água do bebedouro. Aí eu tava sentado ali, eles deixaram uma primeira fila para os advogados. Eu nunca vi isso na vida, Marco. E eu com a minha mochila aqui do lado, eu peguei minha aguinha e dei um gole. E fechei a minha aguinha. A hora que eu guardo, já vem um funcionário do STF, né, me dá água. Não pode água. Marco, sabe que o Jeffrey já ia querer brigar, sai daqui, suma daqui. Mas eu já fui tão preparado para isso, sabendo que eu poderia ser barrado na hora de entrar, que meu nome poderia não estar na lista, que poderiam pegar meu celular, que iam de alguma forma querer me desestabilizar, como fizeram com o doutor Sebastião. Como eu já fui preparado para isso, quando eu sou abordado daquela forma, me dá água aqui. Eu nem questionei, Marco, eu peguei a água, entreguei para a pessoa sem perguntar o motivo, eu dei minha água. Aí eu até postei, né, o STF até repostou o meu tweet falando que, é regra. Que regra? Advogado regra de não ter água? Que regra é essa? Tá? Então foi isso. O bastidor é esse, né, Marco? Você tá mais próximo hoje de uma Coreia do Norte do que de uma Inglaterra.
O Brasil hoje se aproxima mais de uma Coreia do Norte do que de Inglaterra. A partir do momento que o formato de um plenário tem mais policiais e seguranças dentro de um plenário da Suprema Corte do que advogados, certamente é uma democracia relativa, né, Marco? Exato. Eu quero aproveitar, já incluir aqui um superchat da Tânia Oliveira, que ela acabou de mandar. Doutor Cecchini, que oratória maravilhosa. Eu já te admirava, mas depois que assisti a sua defesa, eu fiquei em choque positivamente. Se vivemos em um país normal, a acusação teria caído no mesmo instante. E só aproveitar essa deixa da Tânia para te perguntar sobre a sensação de estar lá no STF, de fazer a sustentação oral e de perceber que aquilo lá é um jogo de cartas marcadas, né? Tá tudo, assim, como análise técnica mesmo, né? Aqui a gente não está sendo político, partidário, nem nada, a gente está fazendo uma análise técnica. E o fato é que hoje esse julgamento aí é um dado da realidade, é um jogo de cartas marcadas, é uma fabricação e um atropelo constante às prerrogativas dos advogados, aos direitos individuais e às garantias penais e processuais penais dos acusados. Quer dizer, é uma situação torpe e vil que a gente vive hoje aqui no país. Marco, você vê, esse atropelo da forma, esse atropelo das garantias mínimas e da regra do jogo, mostra a parcialidade desse julgamento. Então não é novidade para ninguém que enxergamos serem as chances mínimas das mínimas a uma reversão do resultado. Porém, se o advogado entra vencido numa batalha, saia do caso. A advocacia não é para covarde, você não pode perder as esperanças. E eu não perco, todos os dias eu penso que estamos colocando um tijolinho. É um muro, nós estamos colocando um tijolinho. E a cada dia que passa, eu percebo esse totalitarismo numa descendente, né? Eu percebo que esse processo vem perdendo força, um processo que já está desgastado. Então, quando a gente vai ali ao plenário, Marco, veja, a gente veio de um inquérito policial, que as minhas provas que desmascararam a narrativa foram desconsideradas, a denúncia da PGR desconsiderou as minhas provas e todas as minhas provas desmontaram as narrativas iniciais. E esse julgamento seria o primeiro momento que o judiciário iria analisar as minhas provas. Então era um momento de muita ansiedade, ou melhor, muita expectativa, ansiedade não, né? Expectativa que as nossas provas seriam analisadas. Eu esperava um pedido de vista de algum ministro a melhor analisar as nossas provas, porque nossas provas são muito certeiras. Você ter nuvem que a Apple forneceu, que contraria uma informação do relatório final da Polícia Federal, que veio desacompanhado de qualquer elemento material, Marco, isso é muito sério. Então, muita gente falando, né, Cecchini, você não ficou com medo? Medo do quê? Um advogado de beca na corte. E eu, Marco, eu venho do tribunal do júri, né? Eu até brinquei, uma hora me abordaram lá, né? Eu até brinquei, eu tô acostumado com promotor de justiça, né, Marco? Sim. E por isso que eu amo o tribunal do júri. Se fosse um tribunal do júri, aquela denúncia não tinha sido recebida, Marco. Não, na primeira instância, nenhuma primeira instância receberia